Olá, dando continuidade à ligação química, hoje a gente vai falar de ligação covalente. A aula anterior, nós falamos de ligação iônica, que se dava em quê? Ligação iônica se dá entre o não metal e a metal, tá? Qual é a diferença dele? É a quantidade de elétrons da última camada, ou seja, da camada de valência. Ou seja, os não metais, os metais, eles têm 1, 2, 3 elétrons na última camada. Então, eles tendem a fazer o quê? Doar esses elétrons. Já o não metais tem quanto? Que a gente viu na ligação iônica. 5, 6, 7 elétrons na última camada. Ele tende a fazer o quê? Receber elétrons para ficar com 8 elétrons na camada, ou seja, pela teoria do octeto. Lembra disso? Agora, hoje nós vamos ver o quê? A ligação covalente, que se dá entre um não metal e um não metal. Qual é a característica dos dois? É o quê? Receber o quê? Elétrons. Então, os dois querem fazer o quê? Receber elétrons. Então, eles vão entrar num acordo entre eles, o quê? Por exemplo, se eu quero um lápis e a minha amiga também quer o mesmo lápis. Então, se eu for companheira, generosa, né? O que eu faço? Eu não dou para ele porque eu quero também. Mas o que eu faço assim, olha, quando você precisar, você pode usar o meu lápis. Ou a gente usa por compartilhamento. Eu uso e ela também usa, porque eu preciso para escrever e ela também precisa para fazer o quê? Para escrever. Então a gente vai compartilhar, certo? E é isso que eles vão fazer agora, eles vão compartilhar os elétrons. Ninguém vai doar para o outro, entenda isso. Eles vão compartilhar. Quando eles quiserem, eles saem levando os elétrons que é dele, certo? Então, lembrando disso agora, é outro raciocínio agora, tá? Então, ninguém vai mais doar e ninguém vai mais para receber. Os dois querem fazer o quê? Receber. Então, a ligação química se dá por compartilhamento de elétrons, ok? Então, agora é outro raciocínio e nós vamos lá agora vamos supor que é exercício agora, tá? Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer. Dado dois elementos que querem se ligar, os dois elementos, eles são o quê? Não metais. Como vai se dar a ligação dele? Como vai ser a fórmula molecular, a estrutural e a eletrônica nesse caso, tá? Vai ser um pouco diferente da ligação iônica, porque a gente já aprendeu a fazer o quê? A distribuição eletrônica por nível subnível, que é pela distribuição da eletrônica de Linus Pauling, tá? Então, a gente não vai se apegar mais a essa distribuição. A gente vai se apegar à tabela periódica agora, para ir mais rápido com os exercícios, certo? Porque a gente já sabe fazer isso. Então, tabela periódica na mão, agora, nos exercícios. Então, agora a gente vai começar a consultar a tabela periódica para ver a quantidade de elétrons que tem na última camada e quantos elétrons, agora quantos pares de elétrons, né, eles querem formar para eles se ligarem, tá? Então, vamos lá. Eu dei um exemplo. A ligação se dá entre fósforo e hidrogênio, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é a distribuição eletrônica para ver quantos elétrons tem na última camada e quanto eles querem fazer, quanto ele quer o quê? Receber, certo? Mas eu tenho um caminho mais rápido para fazer, olhando o quê? A tabela periódica. Então, fósforo, 15. Eu vou na tabela periódica agora, procuro ele aqui, fósforo, 15. Tá aqui,
vou com meu dedinho para cima, olha aqui, ó, dedinho para cima, e vejo que ele é da família 5A. Ó, família 5A. Se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, certo? Se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, se ele tem 5 elétrons na última camada, ele está precisando de quanto para completar 8? Porque eles precisam ficar o quê? Com 8 elétrons na última camada pela teoria do octeto. Quem é a exceção? Eu já falei lá quando eu falei em ligação iônica. A exceção é quem? O hidrogênio, que só precisa de quantos elétrons para ficar estável? 2. Lembra? A única exceção é o hidrogênio, ok? Então, ó, 5 elétrons na última camada. Então, ele precisa de quanto? De 3 elétrons, não é? Então, olha, presta atenção agora. Então, ó, para completar 8, ele, ó, precisa formar 3 pares de elétrons, não é? Porque 5 mais 3, 8, certo? Então, se ele precisa formar 3 pares de elétrons, então a valência, agora a gente vai usar o quê? O termo valência. O termo valência e ligação covalente representa a quantidade de pares de elétrons que ele tem que formar agora. Então, a valência vai ser quanto? 3. Então, essa valência 3 é a quantidade de pares de elétrons que ele precisa formar para ficar estável, com 8 elétrons na última camada, tá? Agora eu vou para o hidrogênio. O hidrogênio, vocês já viram que é da família 1A, tá? Família 1A. Lembra que o hidrogênio da família de 1A, ele tá do lado dos não metais, mas ele é exceção, ele é não metal, certo? Nós já falamos disso. Então, ele tem o quê? Um elétron na última camada. Só que o hidrogênio é exceção. Ele precisa formar um par de elétrons só. Então, o hidrogênio só forma um par de elétrons. Então, a valência do hidrogênio é quanto? Valência 1. Ele só precisa formar um par de elétrons, certo? Então, ó, a gente já sabe que o fósforo é valência 3, ele precisa de formar 3 pares de elétrons, e o hidrogênio é 1, tá? Então, como que agora eu faço a fórmula dele molecular, certo? Como que eu faço? Eu pego aquele elemento que tem uma valência maior, certo? Coloco na frente. Então, gente, é o seguinte, compostos formados com hidrogênio, eu utilizo ele na frente, tá? Os outros elementos que não têm hidrogênio, vai atrás. Quando a formação não tem hidrogênio, por exemplo, tem dois elementos e não tem hidrogênio, eu uso na frente quem tem a valência maior, certo? No caso, quando tiver hidrogênio, ele sempre vem na frente. Presta atenção nisso. Então, olha, para formar a fórmula agora molecular, o que eu vou usar? Eu vou usar, ó, então, fórmula molecular. Eu vou usar o hidrogênio na frente. Então, lembra que quando tem hidrogênio, sempre vem na frente. Então, ó, coloco o símbolo do hidrogênio
e a valência aqui em cima, ó. Sem o sinal, porque agora não tem sinal, porque ninguém quer doar, os dois querem receber. Então, você não coloca o sinal, porque ninguém perdeu elétrons e ninguém vai ganhar elétrons, porque eles vão compartilhar elétrons, tá? Então, ó, hidrogênio 1 e quem é o outro? Fósforo, qual é a valência? 3. Faço a mesma coisa que eu fiz na ligação iônica, eu cruzo, ó. Esse 3 vem para cá, esse 1 vem para cá. Então, ó, H3P1. Se é 1, eu não preciso colocar. Então, a fórmula molecular, eu já apresentei para vocês. Facinho, né? Agora, eu vou para a fórmula eletrônica, certo? Como que eu faço a eletrônica? Você faz o seguinte, você olha na fórmula molecular, você verifica aquele que tem menos quantidade de átomos. Ou seja, você vai olhar agora no índice. Então, o índice do hidrogênio é 3, do fósforo é 1. Quem tem quantidade menor de átomo? O fósforo. Então, quem tem menor quantidade de átomo vai no centro. Certo? Agora, para vocês se ligarem, vocês representam assim, ó, com um átomo no centro e como se fosse uma cruz. Assim, olha, uma cruz. Então, para você dispor o outro elemento em volta desse, lembra numa estrutura de uma cruz, certo? Então, ó, os 3 hidrogênios, porque isso, o índice está me representando a quantidade de o quê? De átomos que eu tenho desse elemento, não é? Então, eu tenho 3 hidrogênios para pôr aqui em volta dele. Então, eu vou colocando, lembrando de uma cruz, certo? Ó, lembrando de uma cruz. Então, ó, vou colocar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui embaixo e o outro aqui, certo? Agora, em volta desses elementos, a gente vai representar a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, certo? Então, vamos lá. O hidrogênio tem quantos elétrons na última camada? 1 elétron. Então, eu vou representar, você pode representar com bolinha, xizinho, o que você quiser. Vou representar com bolinha. Ó, em todos os hidrogênios eu represento o quê? 1 elétron na última camada. Agora, o fósforo tem quantos elétrons na última camada? Aqui, ó, 5. Ó, 5. Então, eu vou fazer 5 elétrons em volta dele. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês forem mexer no átomo central, verifique os elementos que estão em volta e coloca os elétrons perto dele assim, ó, na direção dele. Por quê? É esses elementos que ele vai compartilhar, certo? Para não ficar uma coisa feia. Então, ó, então vamos lá, ó. Esse hidrogênio, ele quer compartilhar quantos elétrons? Se ele tem 1, ele quer compartilhar mais 1. Que ele quer formar um par de elétrons, lembra? Então, ele vai fazer o quê? O compartilhamento se dá através de um enlace. Agora, ó, ele já compartilhou. Esse hidrogênio aqui, ele quer compartilhar também um elétron. Então, ele tem 1, ele precisa compartilhar mais 1, que ele precisa formar um par de elétrons. Esse também, o quê? Tem 1, precisa o quê? Compartilhar mais 1, ó. Ele vai enlaçando aqui. E esses 2 elétrons no átomo central, o que eu faço? Você não faz nada, você deixa aí, porque na próxima aula a gente vai fazer o quê?
fórmula molecular. Aí você vai ver o que a gente faz com ele, tá? Então, ó, o que a gente faz agora? Cada compartilhamento é uma ligação química, certo? Cada compartilhamento de elétrons é uma ligação química. Então, olha, você vê agora, nota que o fósforo, agora ele tem 5 elétrons com ele, que era dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e ele compartilhou mais 3. No total, ele tem quanto? 8 elétrons também. Então, todos os elementos aqui, ó, dessa ligação, eles estão o quê? Satisfeitos para formar um composto, tá? Agora aqui, ó, agora que eu fiz a fórmula eletrônica, eu vou para a fórmula estrutural. Como que eu faço a fórmula estrutural? Ó, reescreve como você montou a fórmula eletrônica, ó. Só que você vai fazer o seguinte: cada compartilhamento, ou seja, cada enlace que você notar dos elétrons aqui, ó, vai se transformar num traço, certo? Então, ó, traço, hidrogênio, traço, hidrogênio, traço, hidrogênio. Essa é a forma estrutural, tá? Lembrando que você sempre deve ter na mente que o átomo central, ele tem o quê? 2 elétrons não compartilhados aqui, ó. Esses 2 elétrons que não foram compartilhados, eles ficam aqui. Só que a gente não representa ele, mas ele está aqui, certo? E como a gente sabe que ele está aqui? Porque ele é da família 5A. Ele só compartilhou 3, então, por exemplo, ó, cada compartilhamento é 2 elétrons, não é? 2, 4, 6. Ele não precisa de 8, então, para ele precisar de 8, ele precisava ter 2 aqui, ó. 2, 4, 6, 7, 8. Certo? Porque aqui a gente conta agora, cada traço são 2 elétrons. Certo? Então, ó, segura o vídeo aí, que a gente vai para o próximo. Segurado? Então, eu vou apagar agora. Vou pro próximo, tá? BR35. Ó, só vou fazer isso, gente, agora se serve para ter espaço na louça. Então, vamos lá. Bromo. Se você olhar na tabela periódica, o bromo é da família 7A. O bromo tá aqui, ó. Ó, família 7A. Então, ó, família 7A. Então, se ele é da família 7A desse lado, ele é um não metal e o oxigênio também é o quê? Um não metal. Então, ele vai fazer o quê? Uma ligação covalente. Então, você já sabe. Então, ó, família 7A. Se ele tem 7 elétrons, então tem 7 elétrons na última camada. Então, ele precisa formar quantos pares de elétrons? Precisa formar quanto? Se ele tem 7, ele só precisa de mais um, não é? Para completar 8. Formar um par de elétrons. Então, eu vou abreviar para ter espaço aqui. Então, ó, a valência dele vai ser quanto agora? 1. Certo? E agora, e o oxigênio? Você vai olhar na tabela periódica aqui, ó, oxigênio é da família 6A. Então, ele tem quanto? 6 elétrons
na última camada. Então, ele precisa formar quantos pares de elétrons? Se ele tem 6, ele precisa de quanto? 2 pares de elétrons. Então, a valência dele vai ser quanto? 2. Isso mesmo, 2. Porque se ele precisa de 2 pares de elétrons, então a valência vai ser 2. Certo? Então, eu já montei isso daí. Então, ó, agora vamos lá para a fórmula molecular. Como que eu falei para vocês? Como os dois não têm hidrogênio, tá vendo? Eu não vou mexer com hidrogênio aqui nessa ligação. O que eu faço? Utilizo na frente quem tem maior valência, certo? Quem tem maior valência vem na frente. Quem tem maior valência nesse caso? Ó, o Br tem valência 1, o bromo. O oxigênio tem valência 2. Então, quem vem na frente? O oxigênio. A valência eu coloco aqui em cima sem carga, lembra? Porque eles não querem nem doar e nem receber elétrons. Agora, o outro vem atrás, seguido da sua valência. Valência 1. O que eu faço agora? Inverto, né, as regras das valências. Coloco um aqui e outro aqui, ó, inverto. Então, esse vai ser o quê? O1, como se fosse O1, Br2. Esse 1 eu omito em química, eu não coloco. Então, ó, a fórmula molecular dele vai ser OOBr2, certo? Agora, ó, vamos para a fórmula eletrônica, para montar depois a estrutural. Misturei tudo aqui, ó. Eletrônica. Como que eu faço a fórmula eletrônica? Ó, agora é o seguinte, ó, repare aqui, ó. Eu tenho 2 Br e um oxigênio, certo? Quem eu coloco no centro? Vale aquela regra do outro também. No centro vai aquele que tiver o quê? Um índice menor, certo? Ah, mas o índice onde fica? O índice fica aqui, ó, do lado esquerdo de cada elemento aqui, ó. Então, o índice do oxigênio é 1 e do Br é 2. Quem vai no centro? O oxigênio. De novo, representam visualmente a cruz. Então, ó, um Br vai de um lado e o outro Br vai do outro lado, que eu tenho 2 Brs. Então, vou formar a cruz, certo? Agora, ó, vamos lá. Quantos elétrons eu coloco em volta dele? Você vê a quantidade de elétrons que tem o quê? Na última camada. Você vai olhar aqui. Então, o Br tem quantos elétrons na última camada? 7 elétrons. Então, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para o outro Br aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oxigênio? 6. Aqui, ó. 6. Eu tô vendo aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, vamos lá agora. Ó, o Br, ele tem 7 elétrons. Então, ele só precisa compartilhar 1, porque ele precisa ficar com 8, lembra? Então, tem 7, aqui, ó, 8. Enlaça 1 aqui, ó, pega 1 pelo laço, né? Vamos pro próximo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele tem quanto? 7 também, que é o mesmo elemento. Então, ele enlaça outro elétron do elemento que tiver do lado dele, que no caso é quem? O oxigênio. Então, ó, esse daqui, ó, 7, 8.
7, 8. E o oxigênio aqui no centro, que foi enlaçado, né? Quantos elétrons ele ficou? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já tinha. Aí, ó, ele compartilhou um elétron com um Br e outro elétron com outro Br. Então, 6, 7, 8. Então, ó, eles ficaram bonitinhos aí, né? Estabilizados. Então, agora, ó, já a gente conseguiu fazer. Agora vai aqui a forma estrutural. Agora a forma estrutural, a gente representa do jeito que a gente representou a eletrônica, porém os elétrons a gente não representa. A gente representa o quê? O compartilhamento de elétrons, lembra? Cada compartilhamento de elétrons vira o quê? Um traço. Então vai ficar o quê? Ó, BR traço O traço BR. Lembrando que, ó, você sempre agora olha no átomo central. Lembrando que esse átomo central você não visualiza, mas ele tem, ó, dois pares de elétron não compartilhados aqui, ó, que não foram compartilhados. Então, mas esses átomos, esses elementos nas laterais, a gente não precisa ter foco, perceber? Não. Porque quando a gente fizer a geometria molecular, a gente não se preocupa com os elementos, os elementos laterais, né? Da extremidade. A gente se preocupa com o átomo central, certo? Por isso que eu estou ressaltando isso para a gente ter uma visão, né, da próxima aula, tá? Para vocês começarem a perceber, certinho? Então, ó, você pode segurar aí, ó. Então, ó, forma molecular, forma eletrônica, forma estrutural, tá? Segura o vídeo aí que vamos pro próximo, tá? Agora, vamos lá. Se eu falasse para você agora formar uma ligação química somente com oxigênio, certo? Você fala assim, como assim? Oxigênio? Só vai ser um O? Não. Forma uma ligação química entre oxigênio e oxigênio, certo? Então, vai ser quanto? 2 oxigênio. Então, ó, como que eu vou fazer? Então, ó, oxigênio com oxigênio. 8 e 8. Vou fazer assim para vocês não se perderem, tá? Ó, oxigênio, família 6A. Família 6A. Se ele é da família 6A, ele precisa, ó, deixa eu continuar, né, com as minhas teorias aqui, ó. Então, ele tem quanto? 6 elétrons na última camada. Então, ele precisa formar o quê? Ó, se ele tem 6, ele precisa de 2 para formar 8, né? Então, 2 pares de elétron. Então, a valência vai ser quanto? 2. Agora, ó, mesma coisa esse, né? O mesmo elemento. Então, ó, mesma coisa. É o mesmo elemento, tá bom? Então, ó, como que eu vou fazer agora a fórmula molecular desse cara aqui, ó? Ué, coloco no oxigênio,
valência quanto? 2. Outro oxigênio, valência quanto? 2. Como que você vai representar agora? O2, O2. Ó, que esquisito, não é? Então, ó, se a gente, por exemplo, ó, se a gente tem, lembra da ligação iônica? A gente tem números iguais aqui, a gente divide por 2, divide por 2. Vai dar quanto? O. Então, a gente pode juntar os dois e fazer o quê? O2. Não pode? Vai ser O1, podemos juntar O2, não é? Então, ó, como que a gente vai fazer a fórmula eletrônica agora? Deixa eu fazer a divisão aqui, ó, para vocês verem a divisão. Como vai fazer a fórmula eletrônica? Ué, coloca um oxigênio do lado do outro oxigênio, certo? Sem problema. Quantos elétrons eles têm na última camada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse oxigênio precisa compartilhar quanto? 2, não é? Para formar 8. Então, ó, vamos enlaçar ele, ó. Compartilhou 1, compartilhou 2. Esse oxigênio, 6, 7, 8. Então, ó, repare agora que já fizemos o compartilhamento. Agora, a forma estrutural. Ó, forma estrutural. Cada compartilhamento fica o quê? Um traço. Então, O, dupla, ó aqui, ó. Então, você repara agora que apresentou uma dupla ligação. Quando a gente tinha um traço só, a gente fala que é uma ligação simples. Agora a gente tem uma ligação dupla. Como a gente enxerga essa ligação dupla? A gente enxerga como sendo o quê? Um compartilhamento, cada traço é um compartilhamento de um par de elétrons, não é? Então você tem o quê? Um par de elétrons aqui e um par de elétrons aqui. Ah, mas agora eu não preciso mais se preocupar com o átomo central? Não. Ele tem átomo central aqui? Quem está no centro aqui? Nenhum deles. Então, a gente não precisa se preocupar mais com isso, porque a geometria deles vai ser essa aqui, que a gente fala geometria linear, né? Não tem jeito de mudar essa geometria, tá? Ele não tem átomo central para dar mobilidade para ele se mover. Então, só